Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Em 24 horas, aumenta quase 2.000 novos casos suspeitos de Covid-19 em todo o Maranhão. Família de idoso denuncia falta de coveiro e precisa enterrar a vítima em cemitério de Caxias. Novo decreto prorroga no estado suspensão de aulas de escolas e faculdades particulares. Novas medidas sanitárias em aeronaves reforçam o uso de máscaras e proteção aos passageiros. E ainda, Biblioteca Benedito Leite oferece acervo digital com mais de 3.000 obras durante a pandemia. O Jornal da Difusora já está no ar. A partir de segunda-feira, o governo do estado começa a liberar a reabertura gradual do comércio. Pequenas empresas, com base na estrutura familiar, já estão autorizadas a abrir na semana que vem. Um dia depois do decreto novo do governo, já tinham pequenas lojas abertas e bem mais gente do que o esperado. Hoje eu precisei pagar a conta. Pagar a conta, resolver problemas essenciais mesmo, viu? Porque eu vim tirar meu dinheiro do bolso. De acordo com as novas medidas, esses pequenos comércios que são mais familiares e que têm um número menor de funcionários vão poder abrir, só que a partir da próxima segunda-feira. Isso é válido para as empresas com essas características em todo o Maranhão. Além disso, as lojas de roupas também poderão abrir. Apesar de algumas lojas poderem abrir as portas, o decreto determina a manutenção de algumas medidas, como as filas, por exemplo, para controlar a entrada de pessoas. As promoções estão proibidas por enquanto. E lá dentro das lojas, as medidas, principalmente de limpeza, também devem ser mantidas. Higienização, uso de máscaras e distanciamento. Experimentar roupas ou trocá-las vai exigir um procedimento de higiene ainda mais rigoroso. E as lojas deverão ser limpas pelo menos 2 vezes por turno. Para os funcionários, o decreto determina: não pode haver almoço coletivo, as escalas de trabalho devem evitar aglomerações e os setores devem funcionar em horários alternados, para não sobrecarregar o sistema de transporte. As demais atividades do comércio devem começar a retomar a rotina a partir do dia 1º de junho. Segundo a Federação do Comércio, em 45 dias, o setor varejista já perdeu mais de R$1 bilhão devido à pandemia. E isso já contempla uma parcela significativa de lojas de vestuário, calçado nos bairros de São Luís, nos bairros descentralizados da capital. E isso já vai trazer um impacto positivo num início de retomada gradativa da atividade comercial. Pois é, mas vamos com calma. Ainda é preciso prudência nesse momento, manter os cuidados. O governador Flávio Dino falou hoje sobre outras medidas do decreto. Ele explicou como as ações serão adotadas em diferentes regiões do estado. A intenção do governo do estado é fazer o adiamento da retomada das aulas em escolas e faculdades por pelo menos mais 3 semanas. No caso dos shopping centers, vai ser estudada a forma de oferecer atendimento drive-thru. Quem descumprir as regras sanitárias será multado e poderá responder também processo no Ministério Público. O governador Flávio Dino apresentou um gráfico que demonstra o início de estabilização dos casos da Covid-19 na Grande Ilha, o que ele considera já ser efeito do lockdown. Já as cidades do interior do estado apresentam uma linha crescente. 202 municípios já tiveram casos registrados do novo coronavírus. Por conta disso, as medidas podem ser endurecidas a qualquer momento, tanto para evitar um colapso na saúde nessas outras cidades, quanto também para evitar uma nova onda de contágio em São Luís e região metropolitana. Nós temos um comitê científico, composto por especialistas, nós temos o comitê de crise na Secretaria de Estado da Saúde, que se reúne todos os dias. E são essas instâncias que me ajudam no processo decisório. Se houver essa chamada segunda onda ou um crescimento de casos, é claro que todas as semanas haverá a possibilidade de revisão do decreto, ou com a abertura de novas atividades, ou eventualmente com a volta de medidas mais rígidas, que poderão ser no estado inteiro ou por região, de acordo com os indicadores epidemiológicos. Flávio Dino anunciou a abertura de mais 10 leitos em Imperatriz. Agora, o número sobe para 1.455 leitos estaduais. Para ajudar no combate à pandemia, as pessoas poderão apresentar pedido de fiscalização estadual em caso de descumprimento de normas sanitárias.
se possível, acompanhado de registros fotográficos e gravações de vídeo por meio de aplicativo de conversas. Cada cidadão, cada cidadã vai ter um canal direto para nos ajudar. Quando observar uma aglomeração indevida, quando observar uma má conduta num estabelecimento comercial, qualquer que seja ele, num transporte urbano, numa repartição pública, ele poderá e deverá, é um pedido que eu faço, informar para que nós possamos providenciar a fiscalização formal por parte dos fiscais habilitados a tanto. E olha só, quase 30 mil testes para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados até agora no Maranhão, de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. 1.477 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e quase 10.600 pessoas seguem tratamento em casa. O número de pessoas curadas já chega a 3.324. 663 mortes foram registradas. Infelizmente, o número de casos suspeitos subiu para 4.014. Mais de 13 mil exames de Covid-19 já foram descartados. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco novas medidas sanitárias em aeronaves reforçam o uso de máscaras e proteção aos passageiros. É um instante só. De volta com o Jornal da Difusora, e a Agência Nacional de Aviação Civil divulgou novas recomendações que devem ser adotadas para a segurança durante a pandemia. A nota técnica foi publicada nesta semana trazendo novas medidas sanitárias para a aviação civil brasileira. A nota é bem extensa e diz respeito a vários temas, como a necessidade do uso de máscaras pelos passageiros durante toda a viagem, regras para o serviço de bordo e a manutenção do distanciamento social de pelo menos 2 metros. Durante o voo, a gente não recomenda o serviço de bordo. O serviço de bordo para voos curtos a gente não recomenda. Mas para caso a empresa aérea, mesmo assim, decida executar esse serviço, nós recomendamos que esses alimentos sejam previamente separados, embalagens individualizadas e já higienizadas. Outro ponto que a gente coloca é que os passageiros permaneçam sentados durante o procedimento de desembarque. Não se acumulem quando a aeronave chega no portão de desembarque e levantem no corredor e fiquem aguardando a porta da aeronave abrir. Fiquem sentados, aguardando na sua fileira, que o desembarque vai ser feito por fileira, sempre tentando minimizar ao máximo o contato entre as pessoas. A atualização do protocolo sanitário foi publicada pela Anvisa e vem sendo implementada no setor pelo grupo de trabalho coordenado pela ANAC. A normativa ocorreu a pedido do Ministério de Infraestrutura e deve trazer mais segurança para aquelas pessoas que ainda precisam se deslocar de um lugar para o outro em meio à pandemia do novo coronavírus. Atualmente, a malha essencial do mês de maio, por exemplo, conta com 44 cidades atendidas, somando apenas 1.254 voos semanais, contra 14.781 previstos para o período, o que representa uma redução de 90% para o mercado doméstico. No mercado internacional, a redução chega a quase 100%. Em abril, a demanda por voos domésticos recuou 93%. De acordo com o presidente da Comissão de Direito Aeroespacial da OAB no Maranhão, as medidas não demoraram a ser adotadas. Elas seguem direcionamentos internacionais de segurança sanitária. A OMS ela não recomendou que fossem fechados voos, que fossem feito qualquer coisa no aeroporto. Ela também não recomendou a utilização dessa máscara ou de qualquer outra máscara, porque ela disse que o efeito era quase nulo. Essa recomendação ela modificou, assim como algumas outras. Essa nota da Anvisa ela pode vir a ser modificada caso a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e outros órgãos sanitários venham a fazer modificações que sejam analisadas através das evidências que estão acontecendo, mas ela já é bem completa e ela abarca uma série de itens, né, do dia a dia dos aeroportos e das tripulações nas aeronaves. Pois é, recomendações em vários setores. Em Imperatriz, a preocupação é com o transporte público. Novas medidas de segurança foram adotadas, mesmo com a queda no número de passageiros.
A empresa nunca parou de operar em Imperatriz. Apenas a frota do transporte público foi reduzida para 12 veículos no início da pandemia. Agora está com 50% da frota trabalhando. O movimento caiu, mesmo com 31 veículos em atividade. As empresas reduziram também o número de funcionários nas jornadas de trabalho. O Samuel, que é o motorista, além de estar tendo todos os cuidados pessoais, ele ainda orienta os passageiros no dia a dia das viagens. A cada momento que os passageiros vão subindo, a gente pede para eles o uso da máscara. E o povo vem se conscientizando e cada dia mais eles estão fazendo uso dos equipamentos. Aqui em Imperatriz, as empresas que fazem o transporte urbano e metropolitano estão seguindo todas as recomendações das autoridades sanitárias. Elmo, que precisa utilizar esse tipo de transporte pelo menos 3 vezes por semana, sabe que deve tomar todos os cuidados de higiene necessários. Passar o álcool gel, fazer a higienização, em toda a parte, principalmente depois de pegar ali no coletivo, tocar no coletivo. O uso da máscara é imprescindível. A empresa, que opera nas 13 linhas para a cidade de Imperatriz e demais cidades vizinhas, está seguindo as recomendações necessárias de higiene. A empresa em si, ela vem com equipamento obrigatório de uso da máscara nos veículos, também com passageiro e também com os motoristas, fazendo a inserção dos veículos também durante o dia e à noite na garagem. Em alguns ônibus, a maioria é climatizada, mas diante da atual situação, medidas de segurança foram adotadas para que quem vai precisar do transporte público. Os veículos nossos estão parados na garagem, que tem ar-condicionado, nós estamos usando os veículos convencional, que não tem ar, para evitar o contágio com os usuários. Daqui a pouco, família de idoso denuncia falta de coveiro em cemitério de Caxias. E ainda dobra número de acervo digital da Biblioteca Benedito Leite durante a pandemia. De volta com o Jornal da Difusora e olha só que história. Em Caxias, um filho teve de cavar a sepultura para o enterro do pai, vítima de Covid-19. A denúncia foi feita pela família, revoltada com a situação. Veja na reportagem de Raquel Souza. Era madrugada em Caxias, não havia coveiros. Ninguém da prefeitura apareceu. Nenhum protocolo contra o coronavírus foi seguido. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Viu? O pesadelo começou ainda na UPA. A família foi informada que não havia maqueiros para retirar o corpo. Ontem a gente não pôde entrar no quarto e hoje a gente pode pegar no corpo? Não, mas ninguém está dizendo que vocês vão botar isso. E quem é que vai botar, então? A enfermeira tenta justificar o descaso com a família e se mostra despreparada para a situação. Eu tinha falado, mas eu não sabia como era os caminhos que todos disseram que é a primeira vez que está acontecendo isso. Você já deveria ter previsto isso, porque isso aqui está acontecendo é só em Caxias, não. Indignados, familiares comentam a situação. Eles vão colocar só o corpo dentro do caixão e a gente vai ter que retirar e levar no carro da gente mesmo. Não havia qualquer estrutura de atendimento à gravidade da pandemia. Não tem aqui vigilância sanitária, que eles disseram que ia acompanhar a gente, não deram nenhum EPI pra gente. O corpo é levado pelos próprios familiares da vítima, em caixão comum e em carro aberto, sem qualquer cuidado contra o coronavírus. É meu pai. Nunca pensei que eu ia ter que passar por isso. Um descaso lá na UPA. Um descaso. Eu não sei nem se mataram meu pai, eu nem sei. Ainda durante o translado, mais desabafo. Estamos levando o caixão dele, porque o prefeito não disponibilizou nada, não tem saúde, falta tudo, falta maqueiro, falta enfermeiro. Distante cerca de 360 quilômetros da capital São Luís, Caxias é um importante município do estado do Maranhão, que fica na região leste do estado. Tem aproximadamente 165 mil habitantes. A prefeitura recebeu quase 20 milhões de reais para o combate à pandemia, mas as ações vêm sendo bastante criticadas nas redes sociais pela população. Muitos consideram que o prefeito faz autopromoção em meio à dor das famílias atingidas pela Covid-19. Que situação, né? Difícil até de imaginar. Vamos à resposta. A Secretaria Municipal de Saúde de Caxias informou que os familiares foram concedidos EPIs e foi informado como se dava o procedimento de uso durante o trajeto.
O Serviço Social da UPA orientou aos familiares que o caixão não poderia ser aberto por medida de segurança, conforme orienta o protocolo da Anvisa. Em relação à cova, segundo a nota, ela foi aberta por um coveiro do cemitério e que a família foi devidamente acompanhada e está apurando se houve algum procedimento indevido. Caso constatado, um procedimento administrativo será instaurado para a punição dos responsáveis. A direção da UPA e os profissionais de saúde lamentam o falecimento do paciente, de acordo com a nota. Olha só, a CAEM informou que vai suspender o abastecimento de água em bairros da região central de São Luís amanhã, de 3 da madrugada até 2 da tarde. A suspensão é por conta do reparo de um vazamento na rua Antônio Raiol, que fica aqui no Mercado Central da capital. Com o término dos trabalhos, o abastecimento será retomado de forma gradativa. Com a recomendação de ficar em casa, a tecnologia tem sido uma aliada em diversas áreas. Na Biblioteca Benedito Leite, por exemplo, as buscas ao acervo digital dobraram durante a quarentena. O número de consultas, que em março foi de 1.300, subiu para 3.618 acessos em maio. A gente vê, né, que a biblioteca pensou à frente do seu tempo. E quando a gente pensou em fazer o acervo digital, nunca se imaginou que se passasse por um momento como esse, não aqui, não só no Maranhão, no Brasil, mas no mundo. E agora a gente vê a grande utilidade, né, que esse acervo tem. São mais de 8.000 documentos disponíveis na versão digital. A exemplo de O Conciliador, o primeiro jornal do Maranhão, e o livro mais antigo da instituição, Alterações de Évora, de 1637. O site tem acesso fácil e gratuito e está abrigado na página oficial da Secretaria de Estado da Cultura. O roteiro de ficção científica ou até mesmo de terror que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19 está longe de ser uma história com final feliz para todos. Mas o acervo digitalizado da Biblioteca Benedito Leite ganhou um papel fundamental nesse cenário. Passou a fazer parte do kit de sobrevivência de amantes de literatura e de pesquisadores. Eu já utilizei bastante na disciplina de filologia, na qual nós estávamos estudando sobre variação linguística, e porque como a biblioteca disponibiliza não somente obras da nossa literatura, obras canônicas da nossa literatura, disponibiliza também excertos de jornais do século XIX, por exemplo, é bem interessante, né, para a pesquisa, não só para o deleite, mas também para a pesquisa. A Biblioteca Pública Benedito Leite também está mantendo várias outras ações virtuais para garantir acessibilidade muito além do espaço físico. A gente está desenvolvendo inúmeras ações, né? O acervo digital é um desse, é a campanha Qual Livro Você Está Lendo, a Biblioteca Pública Benedito Leite indica livros para jovens, livros para crianças e agora livros acessíveis para as pessoas com deficiência, divulgando os autores maranhenses contemporâneos e as suas obras. E, enfim, são inúmeras ações que a gente está desenvolvendo virtualmente. Ações necessárias no momento. Olha, as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. E para acessar, você sabe, né? Basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece aqui na sua tela. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. A gente encerra o Jornal da Difusora com imagens ao vivo do Complexo Deodoro, na região central aqui de São Luís. Uma ótima noite para você e até amanhã.